Bem-vindos a mais um INQ Podcast, o nosso podcast oficial para conversar com você, profissionais da área da saúde, que desejam se interessar um pouco mais sobre sair fora dessa caixinha que não é só fisioterapia, né? E vocês estão vendo que os nossos convidados são cada vez mais especiais, nos trazem para um ambiente diferenciado, nos colocam num outro lugar, com uma outra visão, com um novo pensamento, que é isso que a gente quer trazer para vocês. Inovação e disrupção, para que vocês possam pensar a carreira profissional de vocês de uma maneira diferente. E hoje o assunto vai ser super instigante, porque nos traz justamente para esse local de pensar o que é esse assunto? Como que eu posso trabalhar em relação a isso? O que eu posso fazer para contribuir com os cuidados paliativos? Comemorando e brindando o nosso Outubro Rosa, eu tenho muito prazer e honra em receber aqui hoje no nosso podcast a doutora Érica Lara. Seja muito bem-vinda, doutora Érica. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Jerusa, obrigada aí pelo convite. É uma oportunidade excelente, a gente precisa levar esse assunto adiante. Vamos bater um papo aqui hoje. Vamos, eu tava namorando você, né, Érica, já há algum tempo, né? A Érica é uma pessoa muito incrível, gente. É uma pessoa que eu tenho contato com ela, além dessa relação aqui do podcast, né? Nós temos pacientes em comum e tínhamos uma relação anteriormente também de educação juntas, então sempre tivemos um contato muito profícuo. Em todos os momentos que nós estivemos juntas, nosso bate-papo era sempre muito de alto nível. Eu falei, não perder essa oportunidade de tê-la aqui para poder falar sobre isso. E Érica, eu queria começar perguntando para você, assim, a pergunta é um pouco pessoal, mas o que te fez ir para esse caminho dos cuidados paliativos? Me traz curiosidade, porque não é comum, né? Não é simples você encontrar. E eu queria te perguntar, o que te levou? É legal isso, porque assim, a gente, enquanto profissional de saúde, vai se construindo uma própria identidade. Então, na minha história de vida, na minha biografia, eu sou dentista anteriormente. Ah, meu Deus! Fiz odontologia, trabalhei muitos anos como odontóloga, cirurgiã dentista, 11 anos trabalhando com isso. E fui vendo que estava ficando difícil até por conta de questões de coluna, né? Então, a física para me ajudar. E aí, fui ficando meio assim, falei, gente, só 11 anos, já 11 anos, mas ainda só 11 anos de vida, né, profissional, o que que eu vou fazer da minha vida? E aí fui trabalhando essa ideia de fazer uma outra coisa e calhou, pensei, eu já tinha até, quando eu fiz odontologia, passado para odontologia, eu passei para medicina também. Ah, meu E Deus! aí, Olha o desafio de escolher. fui para odontologia. E agora, depois, né, 11 anos depois de formada, fui fazer medicina. E ao fazer medicina, nessa perspectiva de uma pessoa já um pouco mais velha, né, do que a turminha que está entrando no vestibular, outras bagagens de vida, o meu pai ficou doente, já tinha perdido o meu pai, ele teve uma doença neurodegenerativa, e a gente, sem saber, tratou ele com cuidados paliativos, sem saber do nome, né? Aham. Não tinha esse nome exatamente, cuidados paliativos, mas uma abordagem totalmente paliativista. E isso sempre fez muito sentido para mim, para minha família, para os irmãos dele, Nossa, enfim. incrível. Então já tinha essa história. E aí, quando eu fiz medicina, né, ainda também não tinha toda essa conversa que se tem de cuidados paliativos. Paliativos é, entra no curso lá, quando eu fiz, isso foi em 2006, como um assunto pontual, Como se fosse um né? apêndice, né? Muito assim, ainda superficial, mas que já abordava alguma coisa no sentido de tratar a pessoa como uma pessoa total, integral, né? Não é só o físico, é toda a parte biopsicossocial, Uhum, espiritual, uhum. e isso vai conversando com os cuidados paliativos. Bom, aí eu formei e conheci a história do livro da Ana Cláudia, né? Do TED, do livro, do A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Esse livro é incrível. E fui fazer o curso, né, de cuidados paliativos lá. E aí, falei, nossa, caiu a ficha agora total. Uau. Então, eu fiz cuidados paliativos como uma pós, né, uma extensão, e aí fiz medicina de família como especialidade médica, porque eu acho que é uma das especialidades que mais se sobrepõe ao próprio cuidado paliativo, assim como a geriatria, mas acaba que a gente amplia, né, para um público maior. Então vem dessa história, né, de formação. Paralelamente, a vida acontecendo como ela é, minha Uhum. mãe adoece depois que meu pai faleceu Aham. e teve um quadro demencial prolongado. E aí ela foi totalmente cuidada nessa perspectiva,
Então, eu falo que Daí cuidado agora com um paliativo pouco mais de entendimento. com um pouco mais de entendimento. E aí eu digo sempre que cuidado paliativo entra na vida da gente pela porta da frente. Pela porta da frente, quase que metendo o pé na porta. Às vezes metendo o pé na porta. Né? Que a gente toma um Sim, susto, né? E, Érica, aproveitando esse conhecimento seu, toda a sua experiência agora de vida, essa bagagem toda que você traz, né? E ter vivido isso na pele, na sua casa, deve ter sido extremamente desafiador, porém deve ter sido muito rico, né? Sim. Para você enquanto profissional. O que é cuidado paliativo, minha amiga? Por definição, por conceito, é bom a gente reforçar isso. Cuidado paliativo é uma abordagem, segundo a OMS, né? A Organização Mundial de Saúde. É uma abordagem que visa melhorar a qualidade de vida para pacientes que enfrentam uma doença ameaçadora da vida. Seja ela qual for. Seja ela qual for. E esse alívio do sofrimento, ele não é só físico. A extensão do conceito da OMS é esse. Numa perspectiva não só física, mas também psicológica, emocional, social e espiritual. Então, cuidado paliativo é cuidar de quem está sofrendo. Olha só. Eu penso, Jerusa, que a gente não precisaria ter uma especialidade, um nome para isso, porque isso é boa prática médica, é boa prática, enfim, profissional de saúde, né? É claro que existe um treinamento específico para situações mais específicas, né? Para controle de sintomas, quando a gente já entendeu que a doença está avançando mesmo e que não vai, você não vai conseguir tratar a doença. Mas você nunca deixa de tratar o doente, a pessoa, né? Então você pode não curar, mas você pode cuidar até não só o último dia de vida, como a extensão, o luto, né? Você cuida do luto da família. Nossa, Érica, forte isso você falar. Tô arrepiada aqui de ouvir você falar, né? Que deveria ser uma boa prática médica. Deveria. Mas precisou se tornar uma abordagem, como você disse, para que nós pudéssemos olhar para isso atentamente. Exatamente. E isso é feito com uma equipe multidisciplinar. Olha então, isso. não é equipe, não é só o médico. É multidisciplinar mesmo. Então, a gente vai ter espaço e precisa, né, ter a enfermagem, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, assistente espiritual, psicólogo. É uma gama muito rica, né, de atuações e de saberes que precisa estar alinhada e no objetivo de cuidar de alguém realmente. Olha isso. Então, é muito rico, dádiva, é muito bonito, é um presente. É muito importante. E se a gente pensar bem, qualquer área, né, da área de saúde, qualquer especialidade médica, vou puxar para o meu lado aqui, qualquer especialidade médica tem que saber minimamente essa abordagem, esse conceito, essa filosofia, porque quem começa a tratar o paciente que tem uma doença que um dia pode se tornar ameaçadora à vida é o médico de base, é o geriatra. É o dermatologista, que vê tanto câncer de pele, pode ver um melanoma, né? Neurologista, cardiologista, pneumologista, nefrologista. Sim. Olha para você ver. Então, é algo que tem que estar introjetado realmente. Tem que ser fluido, né? Fluido, né? Caminhar em todo esse processo. E não é, né, Érica? Ainda você não percebe. Não, ainda tem muito atrás. Eu acabo ficando numa bolha, né, Jerusa? Eu brinco quando a gente está em palestra, em congresso, dando aula para aluno, pregar para convertido é muito fácil, né? É verdade. Porque a pessoa entende, nossa, é isso mesmo, né, que legal e tal. O problema é que aí, quando a gente vê do lado de fora, ainda existe muito preconceito, ainda existe muita discriminação, ainda existe muita coisa errada associada a cuidados paliativos, achando que ainda não é hora de cuidado paliativo. Ainda não. Se tem ainda nessa frase, você pode ter certeza que já está errado. Que tem um preconceito, né? Já está errado, já perderam o timing. Já perderam o timing, né? E é interessante que eu estava conversando com você no bastidor e uma dúvida que foi minha, né? E eu falei para você que essa semana eu tive a oportunidade de estudar bastante a respeito, mas é uma dúvida que pode ser de qualquer um de nós. Então, o paliativo não é só para o câncer. De jeito nenhum. Não é só para o câncer. Esse é um mito, né? Esse é um mito forte também, né? Só o paciente com câncer que precisa de cuidados paliativos. E o câncer, sem dúvida alguma, é uma doença impactante, né? É uma doença que existe uma construção social das pessoas, até como performar o câncer, né? Sim. Como adoecer de câncer.
Então, já existe ali uma associação. Mas existem, sabidamente, cientificamente, comprovadamente, a gente no estudo demonstra isso, tem um pesquisador da Escócia, da Universidade de Edimburgo, chamado Scott Murray, ele e a equipe dele, ele desenhou essas trajetórias que elegem a pessoa a cuidados Olha que paliativos. interessante. E existem 3 trajetórias. É justamente a trajetória do declínio rápido, onde se encaixa o câncer. Então, a pessoa vem com uma funcionalidade relativamente boa, inclusive, muitas vezes, durante o tratamento. E em um determinado momento, ela tem um declínio, ela tem afunda, exatamente. E dali em diante, para o óbito, pode ser rápido. Então, é um declínio rápido. Existe a trajetória das falências orgânicas. Olha só. Então, olha aí, insuficiência cardíaca, renal, hepática, né, fígado, enfim, as doenças que são as doenças crônicas não transmissíveis, e a OMS chama isso de mortes de mortes anunciadas, desculpe. Porque você sabe a história natural dessa doença. Ou seja, já está prevendo. Já está prevendo. Ela começa 10, 15, 20 anos atrás, né? Mas ela, em algum momento, vai startar a necessidade de cuidados paliativos. Então, essa trajetória também tem que estar nesse radar. E a terceira trajetória é justamente das demências e fragilidades, que acompanham o processo de envelhecimento. E aí, se a gente pensa que somos uma sociedade que está envelhecendo, que daqui a pouco a gente vai ter 1/3 da população de idosos, daqui a pouco isso passa para metade da população de idosos. Olha aí o tanto de gente que vai precisar de cuidados paliativos. Por quê, Jerusa? Porque a gente sabe que a doença vai evoluir, a despeito, apesar dos tratamentos. O que a gente consegue, muitas vezes, é dar uma qualidade melhor, às vezes diminuir a velocidade de progressão. E com essa evolução, a gente vai preparando proporcionalmente a cada etapa esse plano de cuidado, como cuidar dessa pessoa. Então, você está me dizendo que eu poderia ter um paciente sob cuidados paliativos há 10 anos atrás, 10 anos antes dele falecer, Sim. 20 anos antes. E aí é importante olha que legal reforçar. isso, esse timing que você falou, parece que ninguém olha para isso. E o importante é reforçar, isso é fundamental. Gente, presta atenção. Olha isso, gente. Cuidados paliativos não elimina, não exclui o tratamento da doença. Assim como o tratamento da doença não deveria excluir o cuidado paliativo. Eles andam em conjunto. Tem um gráfico que mostra isso perfeitamente, que é justamente o caminhar conjunto. À medida que o tratamento da doença vai entrando em um declínio, em uma falência, o cuidado paliativo assume uma importância maior. Mas ele não exclui. Então, andam em conjunto. Por isso, há 10 anos atrás, já poderia ter começado o cuidado paliativo. E é interessante, Érica, que eu estava ouvindo um depoimento de uma paciente em paliativo e ela falava exatamente sobre isso, né? Ela falou, olha, primeira frase dela, né? Eu não sabia que era isso. Ela falou, eu achava que cuidado paliativo, eu ia ser colocada num porão, entre aspas, no hospital. Olha só, vários mitos, né? Que eu ia ser colocada num lugar para morrer, no hospital. E que naquele lugar era como se fosse um morgue mesmo, um necrotério, e que eu ficaria ali simplesmente esperando a morte acontecer. Era como se o cuidado paliativo excluísse todos os outros tratamentos que ela poderia ter. Exatamente. E essa fala dela foi muito impactante, porque realmente é o que todo mundo pensa. Do tipo, entrou em cuidado paliativo, deixa morrer. É como se excluísse todos os outros cuidados, e não é. E o difícil disso, Jerusa, é que quem pensa assim são os profissionais de saúde. Isso é que é o mais impactante, Érica, que você comentou sobre isso no bastidor. É muito louco poder pensar nisso. Como assim? O preconceito vem da gente mesmo? Vem da gente mesmo. A resistência maior, ela é institucional. A resistência maior são dos próprios profissionais, porque reforçam ou pensam, né, de uma forma muito distorcida, essa ideia de que, bom, então não tem mais nada para fazer. E lá atrás, em algum momento, talvez, as pessoas usassem assim, né? Falar, olha, não tem mais nada para fazer, isola esse paciente lá naquele último leito, lá no final do corredor, ou lá naquele último leito escondidinho da UTI, deixa ele lá até acontecer o processo. E não é isso. Na verdade, as pessoas, né? A gente fala, sim, da morte, entende a morte como um processo natural. Esse é um dos princípios do cuidado paliativo. Mas
Na verdade, a gente fala de vida. De vida, né, amiga? A gente proporciona a vida. A gente valoriza a vida. Cada dia, cada A minuto, cada né? dia. Agora, nada melhor para a gente dar valor à vida do que a certeza da Da terminalidade. terminalidade, né? Da proximidade. E não é essa certeza abstrata de que Sim. Um dia. um dia, né? Ah, a única certeza da vida é a morte. Não, meu filho, né? Então, ok, vamos falar sobre isso. Você tem uma doença que pode evoluir de tal forma, que pode ser assim, ou em cada etapa da história, em cada etapa dessa evolução. Vamos cuidar disso. Mais lindo. Eu costumo dizer, Jerusi, e eu acho isso tão fantástico, assim, eu levo isso para os pacientes e para as famílias dos pacientes, eu faço cuidado paliativo domiciliar. Pois é, hoje vamos falar sobre E isso. eu costumo dizer que a morte, para mim, eu entendo a morte para mim como um parto ao avesso. Uhum. Eu não sei para onde que vai, eu acredito que vai para algum lugar, para alguma coisa, mas enfim, os mistérios que estão aí não me causa nenhuma angústia precisar saber isso, Uhum. onde que vai. Eu É. só acho que eu vejo assim, eu entendo a atmosfera da morte, para mim ela parece uma sala de parto. É um parto ao avesso. Quando eu entendi Olha isso, isso. quando eu percebi isso, Parto uma vez muito forte. o que que. Peraí, então, se o desfecho daquela doença é um parto ao avesso, a morte, o que eu faço com essa pessoa antes disso chama pré-natal. Pré-natal. E aí eu cuido. Né? Olha que oportunidade de cuidar. Eu cuido da pessoa até o momento do parto. E depois de quem fica, né? A assistência ao luto é isso. Que máximo. Então, gente, eu não consigo entender como que uma pessoa pode recusar, como que uma pessoa pode dizer, não é isso. É porque não sabe, na verdade, a proposta, o que são. A né? magnitude. E a que gente envolve. está crescendo muito, né, dentro do cuidado paliativo, e precisamos levar isso para a sociedade, para essa. Precisamos desconstruir socialmente, né, essa distorção dos cuidados paliativos e ajudar a reconstruir de uma outra forma. Perfeito. A NCP, eu faço parte da diretoria da Academia Nacional de Cuidados Paliativos e a gente tem trabalhado muito nisso, em várias vertentes, trazendo, por exemplo, o levantamento dos serviços de cuidados paliativos, trazendo o levantamento, né, de onde existe, como é que isso está funcionando no Brasil. Hoje a gente ainda tem um cuidado paliativo muito hospitalocêntrico. Sim, sim. Né? Ainda é difícil o exercício do cuidado paliativo nas outras, no restante da rede de assistência à saúde, né? De atenção à saúde. Espera muito chegar no hospital. E a ideia, e isso já previsto em vários conceitos teóricos, não só teóricos, mas como práticos também, e agora com a política nacional isso fica forte, a ideia é que o paciente precisa transitar em toda a rede. Então, ele está na atenção primária, ele está no território, ele está em casa, ele está no domicílio, mas ele teve necessidade de uma atenção especializada, de uma assistência especializada, ou mesmo, né, uma internação, uma assistência terciária, ok, ele precisa ter acesso a essa trajetória. E depois fazer o caminho de volta. Né? Quando necessário, quando possível. Pode ser que tem pacientes que lá no finalzinho, né, o momento mesmo da morte, ou caminhando para isso, precise de uma assistência hospitalar. Mas nem todos. Nem todos. É possível conduzir um óbito em domicílio, com dignidade, com controle de sintomas, sem dor, sem desespero. Agora, cada caso é um caso. Mas para isso, a gente precisa de uma rede que funcione. E quando eu falo rede, eu não estou me atendo exclusivamente, pelo contrário, em sistema público. O sistema público é fundamental. E agora, com a política nacional, a gente acredita muito nessa força. Inclusive, vai modular a saúde suplementar. Olha isso. Né? Mas a saúde suplementar, então, planos, convênios, operadoras, hospitais, equipes, eles precisam também caminhar em conjunto com isso. E é muito recente a aprovação desse plano, né? A política foi agora esse ano. Pois é. Tem no mínimo 10 a anos discussão. Que a gente está trabalhando intensamente nisso. E aí agora sai a política em maio desse ano,
partir da aprovação, né, Uhum. do Conselho Nacional de Saúde, numa participação tripartite, Ministério da Saúde, os conselhos das secretarias estaduais e das secretarias municipais de Municipais. saúde, né? Então, eles chamam isso de reunião tripartite, que oficializa, então, o texto da política, e que tem várias abordagens, vertentes e tal. E aí Uhum. isso foi divulgado. Então, ela Uhum. passa a ter um valor. Nós temos uma política de cuidados paliativos, política nacional de cuidados paliativos. O sistema precisa se organizar Para receber, para e executar. executar. Estamos nesse momento, várias Isso. áreas aí atuando, né? Ministério da Saúde, entidades, a ANCP, estamos atuando em comissões, né, que foram divididas para traçar as diretrizes de como a política vai poder ser Ser executada. executada agora, né? Né? Vai ter um tempinho até tudo isso acontecer, mas é preciso, tá? Então a política prevê isso. Como é que a gente vai chegar nesse ponto? Como é que Uhum. faz acontecer? Né? E Então, essa é pensando a ainda ideia. em estarmos nesse ponto, Érica, eu queria que você nos desse um panorama de como que você percebe o estado de Goiás. Eu sei que você tem a sua formação, ela é muito cêntrica, né? Você não fica só nesse centro, Uhum. que é Goiás, mas como que você percebe o estado de Goiás hoje em relação aos cuidados Temos paliativos? crescido. Por exemplo, Goiás tem uma comissão estadual de cuidados paliativos, lá da Secretaria Estadual de Cuidados Paliativos, que está preocupada. Vira e mexe, eles me chamam para falar alguma coisa, para, né, trazer algumas discussões como essas e tal. Então, que está preocupada e construindo tudo isso, e agora com a política, isso é fundamental, Fundamental. né? Então, tem isso. Goiás tem uma lei estadual de cuidados paliativos já de um tempinho, não vou me arriscar no ano que ela foi Uhum. promulgada, foi divulgada, mas já tem um tempinho, que é uma lei estadual proposta para cuidados paliativos. Em geral, essas leis estaduais, alguns estados do país têm, elas foram, de alguma forma, incorporadas na ideia da política, Uhum. né? Então, elas de- com algumas exceções ou algumas ressalvas, enfim, o que as leis estaduais trazem é aquilo que a política trouxe agora de uma forma robusta, Uhum. né? Mais robusta. Então, Goiás tem avançado, mas é, as coisas ainda, Jerusa, são muito no campo da reflexão, né? Muito no campo da lei, ou enfim, né? De estabelecer as coisas, e ainda pouco no campo da execução, Pouca rotina, da né? Pouca ação. prática, né? Né? Então, ok, é preciso amadurecer mesmo, é preciso ter os processos reflexivos, né, de construção, de como realizar, o que Sim. precisa, estruturar tudo isso. Mas fazer acontecer também. Mas a gente tem que ter ação, Isso. né? Eu gosto muito de uma frase que diz: só ação traz alívio. E é verdade. Então, precisa. Agora vamos Mexeu o passar para a doce, página né? do mexer o doce. Mexeu o Vamos doce. desenvolver o texto. Vamos passar para a página 2, para o capítulo tal, e fazer isso Fazer isso acontecer. acontecer. E pensando especificamente nisso, Érica, o público que nos ouve nesse podcast é predominantemente profissionais da área da saúde, mas muito fisioterapeuta e professor de educação física. Uhum. Então, eu queria te perguntar, como que esse profissional pode buscar uma formação para o cuidado paliativo? E segundo, como que é a empregabilidade no estado de Goiás, a colocação desses profissionais? Onde é que ele vai bater na porta? É na prefeitura da cidade dele? O que ele tem que fazer? É algum concurso, algum hospital específico? O que ele tem que fazer? A gente espera que as coisas caminhem para isso, né? Para que Uhum. tenha a formação de equipes exclusivas, específicas de Sim. cuidados paliativos. Hoje, na prática, como é que funciona? O psicólogo do hospital, ele é deslocado para ir fazer um atendimento de um paciente de cuidados E paliativos. às vezes ele E nem tem ele é essa habilitação. absorvido meio que nessa equipe para fazer a assistência, né, do cuidado paliativo. Alguns locais tem os serviços de cuidados paliativos, né? Tem o HGG, por exemplo, tem o NAP, que é o Núcleo de Apoio ao Paciente Paliativo. O Araújo Jorge tem o GAPO, que é o Grupo de Assistência ao Paciente Oncológico, enfim, Uhum. grupo de apoio. E assim vai.
Mas ainda, Jerusa, e eu falo isso com muita tranquilidade, não é uma crítica, é uma análise, mas ainda com muitas dificuldades de se estabelecer, de fincar o pé, né, a bandeira de que somos do cuidado paliativo e somos uma equipe específica para isso. Então, ainda tem muito disso. Em relação à formação, o profissional de saúde, como é uma área multidisciplinar, né, o cuidado paliativo, então o profissional de saúde deve buscar especializações. De uma forma geral, são as pós-graduações que treinam esse profissional né, dentro de uma proposta, de um curso teórico-prático, para poder se capacitar. Então, a melhor formação é em nível de pós, lato sensu. O que a gente tem? Algumas residências, né, que podem, que são também feitas, realizadas. Então, tem a residência médica em cuidados paliativos. Se eu não me engano, existe a residência em alguns outros serviços, tipo enfermagem em cuidados paliativos, né? Aqui em Goiás? Aqui em Goiás, não. Tá, fora. Brasil. Mas, bom, aqui em Goiás tem a residência médica, tá? Tem no HGG e o HC abriu também uma vaga, eles estão caminhando. Para cuidados paliativos. Aí tem os pré-requisitos. Sim, sim. Né? Então, dentro da medicina, a gente tem 11 áreas de atuação em cuidados paliativos. Então, são várias especialidades. Oncologia, geriatria, medicina de família, neurologia, cardio, vários, né? Coisas que são afins ao cuidado paliativo. Por isso que eu falo de novo que é boa prática médica, né? Sim, você vê, se tem 11 especialidades que lidam com isso, pegou tudo. Pegou tudo. E, na verdade, se a gente esticar um pouquinho essa régua ou botar uma lupa mais adequada, a gente vai ver que é tudo mesmo. Né? Então, passa por essa formação, né? Em relação à empregabilidade, eu acho que o mercado ele vai funcionando de acordo com a demanda, e aí é por isso essa necessidade da gente levar à sociedade, porque quem cria a demanda muitas vezes né? Muitas vezes não, quem cria é a sociedade, é o paciente. É a família, o paciente que chega lá e fala assim: eu ouvi falar de cuidados paliativos, eu entendi que ele propõe isso, isso e isso, e eu quero isso para mim. Eu quero isso para o meu familiar. E aí o mercado, a assistência à saúde, a rede de assistência, vai ter que dar seus pulos. Tem que dar seus pulos, né? E isso é tão sério, Jerusa, que dentro de um contexto bioético e jurídico, dentro da bioética, a gente vê, por exemplo, os tipos de morte, que são chamadas, né? A distanásia, a eutanásia, até é bom a gente falar isso. Eu acho que é bom mesmo, Porque as pessoas confundem cuidados paliativos com eutanásia. Eutanásia é quando um profissional, quando o médico, né, dentro de um contexto, provoca a morte de um paciente, antecipa a morte. Ou seja, no Brasil não temos... No Brasil, gente, isso é proibido. Isso está nivelado, isso corresponde ao artigo 121 do Código Penal, que versa sobre homicídio. Então, não fazemos, ponto. Não fazemos eutanásia, ok? Ok. Existem países onde isso está autorizado, e aí tem toda uma jurisprudência, tem toda uma organização, né, um ordenamento jurídico que eles falam, que permite que isso aconteça, que não é para qualquer um, não é para em qualquer situação. Né? Tem toda uma questão lá que, enfim, acho que nem não é o assunto nosso aqui. Sim. A distanásia. É outro ponto forte. É outro ponto forte. O que é, por definição, a distanásia? O prolongamento do processo do morrer, que, em geral, está acompanhado de um grande sofrimento. Sim. Atrelado a um sofrimento. Isso é indigno. Indigno. Isso, se a gente, de novo, botar a lupa ou a lente certa, a gente pode entender, em alguns casos a gente vê acontecer, que é tortura, Jerusa. Sim. E a tortura é inconstitucional. Também. Está lá na nossa Constituição. Nenhum brasileiro, né, brasileiro mesmo, pessoa do Brasil, pode ser submetida à tortura. Sim. E a gente precisa repensar o que será que Qual que é o limite? Olha o limite tênue que nós temos
Entre prolongar a vida e a tortura, Érica, é muito tênue. Se a gente não tiver cuidado, porque as tecnologias nos proporcionam muitas Manter coisas, a vida, né? A Drogas vida, ativas, tubo. aí a gente pergunta, né? Você Será que a vai gente ter mantém vida, Você né? vai Ou a ter gente vida mantém o coração batendo, o pulmão Sim, ventilando, sim, né? sim. Então, calma, mas a gente consegue manter isso que a gente está chamando de um paciente vivo. Mas há um custo muito alto, há um custo emocional, há um custo de dignidade, é um Sim. custo humano muito alto. Então, a distanásia, para mim, ela deveria ser crime tanto quanto a Eutanásia, né? do que a gente vive aqui no Brasil, Uhum. né? E, infelizmente, a gente vê acontecer muito. O tempo. É aquela coisa de esticar o doente, derreter o doente. Eu já ouvi, infelizmente, de colega médico falando, não, tem que derreter o doente no leito. Meu Deus, meu Deus. Você vê, Prolonga né? tanto e derrete mesmo. Prolonga, Não exatamente. existe mais nada ali, Não tem mais nada, né? E isso é muito indigno, Muito indigno. né? Isso é muito, muito, muito desumano. Então, a distanásia é isso. Tá. E o terceiro termo, eutanásia, distanásia? A gente tem mais outros dois termos. Um que precisamos ficar atentos também, que é chamado de mistanásia, com M. Uhum. A mistanásia, ela também é uma antecipação da morte, mas olha só que coisa louca. É por falta de acesso à saúde, falta de acesso adequado. Então, ela está relacionada aos condicionantes sociais e econômicos. E isso não se atém exclusivamente, de novo, à saúde pública. Às vezes, né? Porque o SUS não presta, porque demora, porque é isso, porque é aquilo. Mas quantas vezes a gente está na saúde suplementar e o convênio glosa uma situação, entra em auditoria e demora a aprovação daquele exame, que pode ser elucidativo e que vai depender dele o tipo de tratamento. Isso é uma né? mistanásia. Isso é uma mistanásia, porque você vai antecipar. Essa pessoa está perdendo um tempo, uma Só que janela de oportunidade. Isso, uma janela. E nós não temos legislação nem para distanásia, nem para mistanásia. A gente tem, assim, legislação jurídica, não. Mas isso está dentro do contexto da bioética. E dentro do Código de Ética Médica, né, dentro do que prevê o CFM, a gente tem uma resolução 1805 de 2006 que fala sobre ortotanásia. Nós no Brasil, inventamos esse termo. A ortotanásia, ela é a morte boa na hora certa. Uau! Né? Mais ou menos isso, por definição. Então, o que isso quer dizer? Lá nessa resolução fala que, diante de doenças graves, incuráveis, intratáveis, no estágio terminal dessa doença, é não só possível, mas o dever do médico suspender ou limitar tratamentos considerados fúteis. Uau! É a futilidade do tratamento. É a futilidade médica, a futilidade terapêutica. Muitas vezes também vista como obstinação terapêutica. Né? Não, você vai viver a qualquer custo. E aí condena as pessoas à vida. Sim. Uau. É uma coisa muito louca. Muito louco, né? sim. A qualquer custo. Só que sob um grau de sofrimento intangível. É algo assim, é injusto, é ilegal, é imoral, é antiético, sabe? Érica, você está me falando isso. Eu fico aqui pensando que a responsabilidade, obviamente, né, Érica, toda a equipe que a gente tem multidisciplinar, como você falou, nós temos um alinhamento transversal, mas o papel do médico é muito fundamental nisso tudo, né? Tem um peso muito grande. Porque, na verdade, é ele, né, que lidera todo esse processo, na verdade, né, juntamente com a equipe, mas, assim, o profissional que é buscado pela família é o médico. Né? E você imagina se ele não tem esse conhecimento, ou essa ética, ou esse alinhamento, ou essa formação, ou esse cuidado, o quanto que ele pode prejudicar tudo, né? Tanto que pode, assim, atrapalhar todo o processo, que poderia ser um processo muito suave, muito mais bonito. Por isso, Jerusa, que a gente costuma brincar falando sério, que os profissionais, antes de tudo, precisam estar na mesma página. Sim. Né? Então, o médico, o físio, o nutri, você pensa, a gente está entendendo uma situação hipotética, a gente está entendendo que aquela pessoa já é elegível a cuidados paliativos, tem uma doença ameaçadora à vida, já está numa fase muito avançada, e vamos supor,
a alimentação artificial não faz sentido para aquela pessoa porque vai causar mais sofrimento. Existem os estudos que demonstram isso. Pacientes, por exemplo, com demência avançada, FAST-7, né, lá das classificações, ele não se beneficia com alimentação artificial, com sonda. Pelo contrário, piora a situação dele, porque ele faz muito mais broncoaspiração, ele faz mais pneumonia. E aí a gente já está prolongando esse processo do morrer com sofrimento. E aí, se eu não tenho uma equipe alinhada, vai que chega a nutricionista, faz uma avaliação desse paciente e fala assim, ele está desnutrido, ele está com déficit de não sei o que está com isso, que está com aquilo, tem que passar uma dieta para ele hipercalórica, hiperproteica, desse jeito, que tem que fazer, Desalinha tudo, né? E pior, se a família escuta isso, ela fica extremamente insegura. Eu falei, peraí, volta tudo, gente, tem que passar comida pro papai que tá morrendo de fome. Vai morrer de fome? E aí distorce tudo que tá acontecendo, todo o contexto do que tá acontecendo. Ele não vai morrer de fome, ele vai morrer da doença dele. E a doença dele chegou num ponto em que ela não admite mais uma alimentação artificial. Por quê? Porque o organismo não vai se beneficiar disso. Pelo contrário, pode se prejudicar. Pelo contrário, né? Vai prejudicar. Então, olha para você ver o quanto é importante e o papel de todos os profissionais, e isso que você traz do médico é fundamental, porque o médico tem uma representação também forte, né? Forte, né? Essa identidade dentro da equipe e dentro da sociedade. Sim, dentro da sociedade. Então, é preciso que todo mundo esteja entendendo. E cada vez mais a gente precisa ser transdisciplinar. Sim. O que é isso? Quantas e quantas vezes eu preciso ter a sensibilidade de uma escuta ativa, empática, igual ou tanto quanto o psicólogo. Sim. Porque é comigo, muitas vezes, que vai chegar. E eu preciso minimamente ter uma bagagem para lidar com aquela demanda psicoemocional do paciente. Sim. Não dá para eu simplesmente dizer assim, não, isso aí é com psicólogo. Eu preciso falar, poxa, eu imagino que deve estar difícil para o senhor, né? O senhor quer falar sobre isso? Olha que interessante. Né? E é nessa hora que às vezes saem pérolas, né? Pérolas. E saem pérolas maravilhosas, né? Jerusa. Nessa hora saem os perdões. Saem os eu te amo. Saem as definições, os planos, as diretivas de vontade. As diretivas. Né? Olha, eu quero sim, eu não quero tipo isso. Uns testamentos, né? É o testamento vital, inclusive, né? Da vida. Da vida, né? É o testamento da vida. Como eu gostaria. Exatamente, como que eu gostaria. Eu entendi essa parada, eu entendi que... A ficha caiu, vem cá, preciso conversar. Vamos lá. E aí, quando eu falo que o que valida a vida é justamente essa certeza, é isso. A pessoa, ela tem uma vontade de viver, ela tem uma vontade de resolver as coisas, de uma forma geral, ela tem essa vontade. Mesmo que esteja morrendo. Mesmo que esteja morrendo. Não então, é a gente... Exatamente. Perfeito, não é isso. Então, a gente cuida da pessoa que está morrendo, que vai caminhar para a morte, mas de uma forma a promover vida. Vida, né? E eu estava ouvindo nesse podcast, Érica, a responsabilidade dessa formação dos profissionais, por exemplo, de fazer as perguntas certas. Então, por exemplo, a médica que estava falando sobre esse podcast, ela falava, quando você se vê numa situação conflituosa, que a família te aperta, eu quero que o meu pai viva a qualquer custo. O meu pai tem quanto tempo de vida? E você saber devolver, por exemplo, a pergunta, né? Mas vocês estão me perguntando quanto tempo de vida, mas você gostaria de saber especificamente o quê? Então, você devolver com outra pergunta, ou seja, tem várias técnicas, né? Várias técnicas. Que vocês podem extrair o melhor daquele momento, tanto para o familiar, quanto o próprio paciente, né? Só que parece que ainda é um tabu a gente falar sobre isso, porque em todos os momentos que a gente quer falar sobre isso, você tá querendo que meu pai morra? Você tá desejando a morte? Né? Você tá desistindo? Não, fala sobre isso não, que isso aí né? Nós estamos, nem vem com esse papo, né? Exatamente. Isso aí, Jerusa. Bom, comunicação é um dos pilares do cuidado paliativo. O cuidado paliativo se baseia em princípios e pilares. Comunicação é um dos pilares. E a comunicação, ela precisa ser treinada enquanto uma competência. Lembrando que competência é o conjunto de conhecimento, habilidade e atitude. Né? Então, não basta ter o conhecimento. Lá na teoria, o que o protocolo Spikes fala de como é que você vai fazer a comunicação de uma má notícia e tal. Você tem que saber
ter habilidade e ter atitude, Sim, né? sim. Isso é um exemplo. E isso, de novo, tem que ser para toda a equipe. Todo mundo tem que estar na mesma página, Sim. né? Com essa nossa dificuldade, nós, ocidentais, capitalistas, consumistas, com uma grande dificuldade de lidar com a morte, de falar da morte. Então, socialmente, quando alguém começa a falar da morte, as pessoas batem na madeira, as pessoas não falam isso não, dá um tapinho nos ombros e fala: ih, não, papai, só vai enterrar todos nós. Forte. Não sou, né? O cara tá lá pensando: não, mas eu tô passando um mal danado, né? Tô ruim, Tô com falta de ar, tô com dor. E aí cria-se uma conspiração do silêncio, que é extremamente prejudicial Olha isso. para o doente, para a família e para a equipe. Que é uma triangulação, sabe? Sabe o equilíbrio Desequilibrado. desequilibrado, né? De que não conta pro papai que ele vai sofrer mais, ele vai morrer E antes. às vezes E ele tal. tava louco pra falar. Isso, exatamente. E aí você interdita o doente, você interdita a pessoa principal, né? O foco De todos nós. de todo esse cuidado. E aí ele vai guardando aquilo. Ele finge que não sabe, a família finge que acredita e vice-versa. Não pode perder a esperança. Não pode perder a esperança, pois a esperança ela pode ser renovada a cada dia de formas magníficas, né? De promover vida, Uhum. né? De sentir o gosto da comida que a pessoa mais gosta, né? De fazer uma viagem, aquela que ficou sendo adiada quando eu aposentasse, quando eu fizesse não sei o quê, quando isso e aquilo. Então vamos lá. E aí, se eu não sei, Jerusa, qual que é a evolução que me espera, Uhum. a tendência das pessoas é continuar adiando. Quantos e quantos pacientes falam assim, tá na hora daquela viagem, então, dá um jeito, reúne toda a família, nós vamos para tal lugar. Você já deve ter visto coisa. Muito, muito, é muito bacana. Que são os resgates, né? Que são as questões aí que muitas Como você vezes... falou, os perdões. E os perdões, que são as questões que muitas vezes vão sendo adiadas na vida, porque as pessoas acham que em algum momento elas vão ter tempo para lidar com isso. Agora eu vou organizar aqui. Sim, esse momento pode ser deflagrado pela agressividade de uma doença, ou pelo declínio, ou pela evolução de uma doença, né? Mas a grande sacada é a gente não precisar de uma doença para viver isso. Para viver isso, Viver a vida. Érica, né? Viver na essência. Na essência. Ai, que legal isso aí. É muito bom, não é? Não, muito legal. Nossa, eu tô impressionada com esse papo nosso aqui, que tá sendo muito mais rico do que eu imaginava de verdade, né? E, Érica, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é clássica, e eu vi isso no seu Instagram. Inclusive, pessoal, eu queria deixar o Instagram, no final a gente vai deixar, mas é @Erica com K, Lara. Você fala num vídeo seu sobre os maiores arrependimentos, né, que as pessoas têm. E no livro da Ana Cláudia Quintana, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, ela também fala muito sobre isso, né? Os principais arrependimentos que as pessoas têm. Sempre está relacionado a relacionamento? Como que você vê isso? É uma falta de zerar a fatura ali? Talvez de uma forma geral, sim. Porque o que a gente vê ao acompanhar as pessoas que se dão conta de que tem uma doença ameaçadora na vida, né? E que podem morrer daquilo. Elas começam a fazer uma reflexão, né? Realmente um balanço. Falei, nossa, o que eu fiz até agora? Quem se permite, sabe, Jerusa? Não é todo mundo. Não é todo mundo, não, né? E às vezes também tem um processo mesmo. Por isso que eu gosto da ideia do pré-natal. Porque você vai evoluindo, né? Mas então, esses arrependimentos, eles estão muito mais relacionados às nossas humanidades. Quando você traz relacionamento, talvez seja nessa perspectiva. Muito mais relacionados a isso, que as pessoas começam a perceber, e aí isso gerou um artigo científico, um livro, que as pessoas começam a perceber o seguinte: quais são os maiores 5 arrependimentos de uma pessoa que está em terminalidade, né? Uma doença avançada lá. Eu queria ter trabalhado menos. Uau! Eu queria ter ficado mais tempo com meus amigos. Eu queria ter ficado mais tempo com a minha família, ter curtido mais a minha família. Eu queria ter me permitido ser feliz e eu queria
ter sido a pessoa que eu era e não a que as pessoas queriam que eu fosse. Nossa, muito forte. Meu Deus, Érica. Então não tem a ver que eu falei, nossa, eu queria ter feito Comprado aquele carro. comprar aquele carro, aquela, né? Não que isso não faça parte da vida. Às vezes, quando a pessoa está doente, nossa, porque eu tinha que ter feito aquela ressonância Aham. 554 Tesla, sei lá. Fica se cobrando. Não é sobre isso. São coisas muito mais simples. Por isso que, de novo, né? Talvez no dia que a gente entender que a sacada da vida é a gente não precisar esperar uma doença para nos acordar para isso, né? Para nos despertar para isso e já viver isso plenamente, pronto, você está pronto para qualquer momento, né? Então, assim, tem muito mais a ver mesmo com o que nos torna humano, né? O que a gente reconhece de humano na gente e no outro. Então, ser feliz, estar com os amigos, com a família, trabalhar Tudo menos. envolve as pessoas. É isso, né? Eu São quero os estar com as nossos- pessoas. São os nossos relacionamentos. Exato. E comigo mesmo, E né? comigo mesmo. E comigo Que é o mesmo. principal, né? Que é o Começa principal. comigo. Érica, tem alguma coisa que nos assegure? E, por exemplo, hoje eu, Jerusa, com 40 e quase 9 anos, né? Se eu quiser fazer esse testamento hoje, eu posso? Ai, que maravilha que você perguntou isso. Pode. Pode, isso é um assunto que a gente precisa também incentivar a sociedade a conversar sobre. Isso chama diretiva antecipada de vontade, Uau. também conhecido por testamento vital. O que isso quer dizer? Você pode deixar expresso, descrito, Sim. e no Brasil, não que haja uma obrigatoriedade disso ser reconhecido em cartório, mas a gente costuma incentivar para que não haja dúvidas, Sim. né? Mas é um documento onde você, lúcido, consciente, orientado, consciente, né, apto nas suas faculdades mentais, fala da forma como você quer ser tratado e como você não quer ser tratado diante de uma doença grave, ameaçadora da vida, intratável, incurável, na verdade, né? Uhum. E quando que a DAV passa a ter valor, ou seja, nós vamos executar essa DAV, Uhum. quando eu perco a minha capacidade de me expressar, Uhum. né? Então, enquanto, né, se eu doente, eu não consigo mais falar. Falo, ô, doutor, peraí, eu quero assim, eu não quero assado, né? Eu não posso mais falar isso, então eu tenho esse documento apresentado por um representante legal meu, né, que eu vou Uhum. confiar a essa pessoa, falou, fulano, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Se me acontecer isso, isso, isso e isso, eu não quero, por exemplo, ser colocada numa máquina para viver. Eu não quero ser sedado. Eu não quero ser Entubado. entubada, eu não quero ser dialisada, eu não quero ser reanimada se eu Sim. tiver uma parada cardiorrespiratória, né? A sedação, a gente, na área de saúde, associa muito a sedação a essa sedação com a necessidade da intubação, né? O paciente está sedado, está entubado. Não, mas eu digo no final. Mas no final, o que pode acontecer como alívio de sofrimento, não é para todo mundo, não, porque não há necessidade que seja assim, é que a pessoa pode ser submetida a uma sedação paliativa. Que a gente chama. Uhum. Que é para dar uma reduzida, uma desacordada, né? Diminuir ali aquele momento, aquela percepção, né? Diminuir o sensório da pessoa, porque o sofrimento está muito grande. Entendo. Né? É um sofrimento refratário. E geralmente isso está atrelado a um controle de sintomas refratário. Você está usando todo o arsenal necessário para aqueles sintomas, que são diversos, né? E que não são só físicos, a gente diz sobre os sintomas totais, a dor total, a dispneia total, que ela tem relação com a ansiedade, com o desespero, o medo. O medo, né? E aí tá difícil de controlar aquilo, a gente pode rebaixar um pouquinho, fazer aquela pessoa controlar, ficar... né? Exatamente, né? Então, é possível. E às vezes isso pode ser do processo final mesmo, das últimas horas de vida, né? Os últimos momentos. Então, isso é possível. Mas voltando à DAV é isso. A gente precisa falar sobre esse assunto. Eu tenho uma DAV, a minha DAV. Você tem a sua DAV? E eu começo dizendo assim, no momento eu não tenho nenhuma doença ameaçadora à vida. Né?
Ok, supostamente eu tô aqui conversando, tô funcional, não tem nada, não foi feito nenhum diagnóstico. Uhum. A partir do momento que isso acontecer na minha vida, eu já tenho algum direcionamento, alguma diretriz. E eu, inclusive, já mandei para os meus amigos e colegas a minha DAV, Que né? Tem máximo, uma série Érica. de pessoas aí super queridas que a gente do paliativo, e foi muito bacana porque eu recebi o feedback deles todos assim. Vai ser uma honra cuidar de você, Uau, Érica, que emocionante né? É isso. diferente da gente falar assim, ai, para de falar nisso. Ai, credo, que mórbido, que macabro, que horror, só pensa em morte. Não. Falei, cara, tá bom, se acontecer, na hora que acontecer, eu vou estar com Cuida de você. mim É assim? isso que eu quero, Cuida de mim né? assim, desse jeitinho? É isso aí. Érica, duas perguntas. Eu tenho algum modelo de DAV para que eu possa olhar e me inspirar? Assim, existe algum documento a respeito disso? Existem alguns modelinhos, né? Que tem na internet, tem até. Eu acho que ainda está funcionando um site que chama Testamento Vital, que é a Luciana Dadalto, que é uma advogada da área de saúde, né? Trabalha muito nessa perspectiva Uhum. da DAV, do Testamento Vital. Então, existem alguns Eu modelos. posso procurar na internet, dar Pode um Google, procurar na né? internet e vai achar assim. Tá. Mas o que a gente recomenda é que a DAV ela precisa ser feita a partir de uma construção. Uhum. Você não vai chegar um dia lá e falar, eu vou escrever minha DAV. Dificilmente ela vai sair de um tapa assim, Sei, sei, sabe? sei. Pode acontecer. Mas é sob a orientação da equipe, é sob a orientação do médico. Né? Uhum. Doutor, o que é isso que eu tenho? O que pode acontecer? Uhum. Quais as possibilidades? O que Uau. pode fazer para cuidar de mim? Mas eu não quero tais procedimentos, por Uhum. exemplo, né, invasivos. De uma forma geral, o que as pessoas falam, Jerusa? Eu não quero sentir dor, É isso. eu não quero sentir falta de ar, Uhum. eu não quero sofrer. É. É isso, né? Uhum. Então, para isso, olha, eu não quero sentir dor, trate a minha dor com Sim, todos os recursos necessários. sim. Eu não quero sentir falta de ar, mas eu não quero ser entubada. Então, trata essa A falta falta de de ar. ar de outras maneiras que a gente sabe que são possíveis, Aham, mas não me entube, porque aham. eu não quero morrer com um tubo na boca, apagada e sem, Sem né, conectar. conectar. Exatamente. É Uhum. possível estar presente no momento final. Uhum. É possível, antigamente, lá antes da Segunda Guerra, por exemplo, e muito antes disso, né, se a gente for voltar ainda mais, a representação social, a construção social da morte, ela era muito mais participativa comunitariamente, né? As pessoas vinham, se despediam. Ninguém está É. fingindo que isso não está acontecendo, Aham. né? As Engraçado, pessoas mudou, né? mudou. Uma das coisas que foi fazendo mudar é a própria evolução e o Sim. advento das tecnologias. A partir da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a descoberta dos O antibióticos, do boom tecnológico. desfibrilador, Sim. né, das intervenções aí, e que foram ótimas. Sim. Mas é preciso que isso seja resguardado para quem tem possibilidade de viver, Uhum. né? E não para quem está morrendo. Uhum. Se fosse assim, Jerusa, ninguém morria na UTI. É verdade. Tem E é tanta verdade. tecnologia. O que acontece? O que a gente perde ali que Aham. faz com que a pessoa, então, acabe morrendo? É. Então, não Exatamente é isso que a sobre gente a pensa. tecnologia, não é sobre o suporte à vida, né? O suporte tecnológico. É um suporte à vida de uma outra De vertente, uma outra de uma perspectiva, outra né? perspectiva. E não querendo entrar em polêmica, Érica, mas essa DAV, ela é soberana aos familiares? É. Ai, legal. Legal isso. Resposta simples e curta. É, Ótimo, tá? Quem ótimo. manda na parada é o É o paciente. É o paciente, né? paciente. Não adianta a família Não querer, adianta querer sapatear. escatear e tal. E aí a gente precisa ter isso muito conversado, muito firme, muito esclarecido, porque a equipe de saúde, os serviços de saúde ficam muito inseguros quando a família vem com as ameaças. É, E imagina. aí ele ignora a DAF, a Aham. vontade da pessoa, para dar, para privilegiar a vontade do familiar. O Uhum. que a gente tem que entender é que muitas das vezes, Jerusa, a vontade do familiar, no fundo, ela é igual à nossa vontade e à vontade do paciente, é não deixar sofrer. Sim. Só que a gente precisa entender isso como um sintoma da família. O que está acontecendo? Que parte que você não entendeu? O que Uhum. você está entendendo disso?
Como Aí que vem você a pensa? Aí vem a escutativa, escutativa, a vem a comunicação, comunicação adequada, vem o pré-natal. o pré-natal. Vamos preparar essa história, vamos fazer chá de revelação, vamos fazer o preparo do enxoval, Aham. né? E por aí Sim. vai. E as questões psicológicas, emocionais durante uma gestação, né? O tanto que flutua, Sim, né? Então, tan- exatamente, vamos fazer isso, gente. verdade. E aí, quando a família entende, pronto, tá todo mundo Ufa, no deve ser um mesmo ambiente momento, harmônico, né? harmônico, acontecem coisas fantásticas, bonitas até, bonitas, Uhum, sem romantizar a morte, eu né? entendo. Mas acontecem coisas bonitas, Uhum, verdadeiras despedidas, e isso tem uma relação direta com a boa elaboração do luto. uhum, Família sofre, é legítimo a saudade, a tristeza, né? A presença da ausência, aquela uhum, dor que dói lá no fundo, né? uhum. Mas a família tem uma sensação de que fizemos tudo o possível, e que não é aquele tudo tecnológico necessariamente. Aham. Cuidamos, despedimos, abraçamos, fizemos a vontade da pessoa E ficamos em e paz. ficamos em paz. É sobre isso. No Todo final, o que a mundo gente precisa é dessa paz, é né? de ficar em paz. É falar É, assim, nossa, tudo aconteceu conforme. E aí a gente vai percebendo as transcendências, né, do sofrer, que elas são muito maiores, assim, e possibilitam coisas que a gente, nossa, a gente não sabia nem que isso existia, nem que era uau. possível Viver um momento tão bonito sentir, assim, viver um momento tão impactante, bonito, assim. fazendo com que a morte seja um dia que Seja valha. dia que vale a pena viver. E é importante trajetórias como essas, porque isso vai sendo legado para as gerações futuras. Futuras. Então, a criança, o adolescente que vê a sua mãe cuidando do seu avô, sua avó, ela começa a ter um cenário, uma possibilidade de experiência, né, de um cenário de cuidado, onde ela está sendo ensinada como ela vai cuidar da mãe dela quando ela precisar. É isso. É E isso vai sendo um legado um mesmo. legado muito E cada um com importante. a sua contribuição num crescente. Você experimentou isso, né? Exatamente, Você experimentou exatamente. e tá aqui comigo hoje falando É, sobre isso. Olha que incrível, exatamente. Eric. E aí, Jerusa, só pra gente, a gente já deve estar no nosso limite de tempo, Eu tô preocupadíssima com só você. Eu pra poderia ficar aqui gente, até amanhã. mas só pra gente trazer um pouquinho sobre esse assunto, olha o quanto isso é importante. A gente tem tido o crescimento de um movimento no mundo e no Brasil também, que chama comunidades compassivas. Comunidades compassivas, elas têm a ver com o conceito das cidades sustentáveis que a OMS fala lá quando preconizou os objetivos do desenvolvimento sustentável para o milênio. Eu vi isso no seu Instagram. Exato. E aí, as cidades sustentáveis, elas têm uma filosofia e toda uma estruturação para que as pessoas sejam bem cuidadas e vivam bem. E aí, na vertente da saúde, a gente vai ter o incentivo de que as comunidades cuidem dos seus. Uhum. E aí tem um pesquisador que fala muito sobre comunidades compassivas, ele é australiano, Alan Kelleher, que ele mostra, ele fala, gente, essa crença de achar que no final da vida a família e o Estado vão dar conta de cuidar de todo mundo, ela é irreal, ela não vai funcionar. Então a gente precisa mobilizar a comunidade, Abrir mais um anel dessa abrir casca de mais um cebola. anel. Então precisa mobilizar Aham. a comunidade. Uau. E aí, quando a gente tem uma comunidade compassiva, a gente tem o vizinho que aprende a trocar uma fralda, a dar banho, a ver se os remédios estão na hora, se ele tomou na hora certinha, a render o cuidador, falou, vai lá descansar um pouquinho que eu vou ficar aqui para você. Né? Uau, Érica. A cuidar realmente. Fora que a gente tem um grande número de população sozinha, que não tem ninguém. Pois é, eu queria te perguntar Né? esse trabalho que você faz. Eu vi você fazendo esse trabalho. Você precisa
de pessoas voluntárias para São auxiliar você voluntários. nesse trabalho, Exatamente. Érica? A rede é voluntariado. E eu vi que você faz esse trabalho numa população muito carente, né? Vocês podem ver no Instagram da Érica. Como que eu faço para participar com você dessa comunidade compassiva? Dessa Goiânia compassiva, tem esse Isso, nome, né? exatamente, é esse nome, Goiânia Compassiva. Nós somos um projeto que está inserido dentro de uma associação que já existe lá da região noroeste, que chama ADEC, Associação de Educação, Cultura e Cidadania. E aí, através do nosso Instagram, do Instagram do Goiânia Compassiva, do meu pessoal, as pessoas podem entrar em contato, porque a gente ainda não tem um site funcionante, Uhum. para se disponibilizarem. E o que a gente precisa? De gente compromissada. Não é porque é voluntariado que não possa ter compromisso, né? Exato. Que não deva ter compromisso. Então, a gente precisa muito disso, porque qual que é a ideia? As pessoas, as equipes, as pequenas equipes da comunidade compassiva, sejam elas formadas por médicos, por profissionais de saúde, multiprofissionais e pelo agente local, que a gente chama, né? O compassivo local, eles vão cuidar daquela pessoa. Uhum. Então tem um plano, estabelece um plano de cuidado, e aí a gente tem encontros mensais, mas ao longo dos intervalos entre um encontro e outro, é preciso dar continuidade, Uhum. né? Saber o que essa pessoa está Tá precisando. precisando. E não é no intuito, Jerusa, de substituir o poder público. De jeito nenhum. Muitas vezes é chamar o poder público a participar em conjunto. Falar, ó, esse paciente aqui, ele está regulado na UBS tal, e está faltando material de curativo para ele. A gente faz, sabe? Essas pontes. Essas pontes, exatamente. Isso é muito importante. Então, assim, podem entrar em contato com a gente, peço um pouquinho de paciência para a gente responder, que é muita coisa. E aí a gente faz um cadastro dessa pessoa, ela passa a participar do grupo do WhatsApp, onde a gente faça os informes, e faz os mutirões Uma vez por mês. a cada mês. Nos mutirões, a gente sempre tenta levar uma formação complementar. Uhum. Porque, de novo, né, é preciso que a pessoa esteja entendendo o que ela está indo lá fazer. Uhum. Ela não vai chegar lá propondo tratamentos, né? Nos Estados Unidos saiu um tratamento novo, piloto, que não sei o que custa $1 milhão. Vai fazer, Não tem né? esse Não, foco, né? não é isso. É levar o cuidado paliativo, é levar o cuidado para as pessoas. Que máximo isso, É muito Érica. bacana. Gente, então fica o convite uma vez por mês. Eu achei isso incrível, Érica. E, Érica, eu não sei como te agradecer, minha amiga. Eu poderia ficar aqui horas. Gente, ela vai fazer uma cirurgia daqui a pouco, por isso que eu tô preocupada com ela. Ela não tá podendo nem beber água, porque ela tá com a garganta seca e eu tô preocupada com ela. Mas, Érica, muito obrigada. Que bom que deu certo Eu o que nosso agradeço. papo. Eu acho que foi muito esclarecedor. Eu espero que dessa semente que a gente plante aqui agora venham outros muitos frutos, que a gente possa colher isso juntas. É uma necessidade, é uma realidade. Chegou para nós, não é à toa, gente. Você não está ouvindo esse podcast à toa. Né? Eu acredito fortemente nisso, que existe sempre uma conexão muito forte que nos atrai para isso. Então, se você estiver ouvindo, por favor, se movimente a respeito, tente compartilhar essa informação, passar para outras pessoas, porque todos nós precisamos não só desse conhecimento, mas todos nós precisamos ser cuidados em algum momento da nossa vida paliativamente. Então, eu espero que isso traga conforto, alívio, serenidade e muita paz nesse momento que vai chegar para todos nós. Érica, obrigada. Deus te abençoe, do fundo do coração. Muito obrigada. Foi lindo esse momento. Eu que agradeço. É muito bom essa oportunidade. Você vê que eu tenho uma sede de falar sobre isso, né? Porque a gente né, uma paixão, porque eu acredito isso conecta com o meu sagrado, com o que eu acredito que faz sentido para mim. Então, tá aí, tá disponível, é possível cuidar das pessoas assim. E agradeço essa oportunidade, estou disponível para quantas vezes você quiser. Se você quiser pensar um tema do cuidado paliativo, Podemos falar sobre isso, né, amiga? Obrigada, amiga. Tá bom? Muito obrigada. Agradeço a todos aí. Espero que faça sentido para vocês também. E eu espero que você compartilhe essa informação. E se estiver gostando, gente, dos nossos conteúdos, se inscreve aí no nosso canal, siga a gente está em todas as plataformas digitais, tá? Então, compartilhe esse conhecimento que é para todos nós. Um beijo. Obrigada, amiga. Obrigada, querida. Obrigada.